nós temos x mais 2 vezes x menos 1, que é igual a x mais 6. E ele pede para a gente resolver essas equações de segundo grau. Professor, mas como que você me garante que é uma equação de segundo grau se a gente nem tem o expoente 2? Concordo com vocês essa desconfiança, mas por isso que a gente tem que reduzir a expressão para ver se vai aparecer. Vocês já perceberam que vai quando aplicar a distributiva, mas é importante vocês se questionarem por quê. Nossa prova cai a equação de segundo grau. Por que é uma equação de segundo grau? Porque o maior expoente da variável é 2. Ah, se eu tivesse um expoente 3, então na variável, é uma equação de terceiro grau. Se eu tiver um expoente 5, é uma equação de quinto grau. Sim, é o maior expoente da variável que vai dizer o grau dela. Então, só se atentem para essa condição. Ajuda muito isso para vocês. E já é uma dica para a provinha, tá? Quando aparecer lá em qual das equações é do segundo grau, você já sabe o que você vai olhar. Bom, nesse caso, nós temos um parênteses que está aqui, ó, nosso parênteses está aqui uma multiplicação. Então, aqui, pessoal, nada mais é do que... Opa, deixa eu diminuir a caneta aqui. Deixa eu diminuir aqui. É uma distributiva da multiplicação, ou seja, x vezes x, x vezes menos 1, mais 2 vezes x, mais 2 vezes menos 1. Então, essa distributiva é importante. Bom, vamos começar nossos trabalhos. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1. Você pode colocar menos 1x ou menos x, não tem problema algum. 2, apontando para a tela do computador não adianta, né? 2 mais 2 vezes x, mais 2x. Aí, mais 2 vezes menos 1, menos 2 aí. Ó, não é interessante se você quer reduzir a sua equação, deixar tudo no primeiro termo? Então, tudo é antes da igualdade? É mais x, passo para o outro lado, menos x. É mais 6, passo para o outro lado, menos 6 aqui. O que ficou no segundo membro? Nada. Nada a gente indica por 0. Bom, feito isso, agora o que a gente vai fazer? Professor, posso agrupar os termos semelhantes, né? Isso mesmo. O que tem x ao quadrado com o que tem x ao quadrado, o que tem x com o que tem x, e o que tem termo independente com termo independente. Agrupando aqui, vocês já vão, eu vou grifar, mas vocês vão poder cancelar, não tem problema, tá? Quando a gente olha, ó, menos x com menos x, a gente fica com menos 2x. Concordam comigo? Menos 1x com menos 1x, menos 2x. Então, a gente ficaria com x ao quadrado, menos 2x, mais 2x. Aí, vamos analisar o outro. Você tem menos 2. Com menos 6, são duas dívidas, né? Você mantém o sinal, soma as parcelas. Então, ficamos com menos 8, que é igual a 0. Poderia ter cancelado antes, mas o que esse mais 2x e menos 2x são? Opostos, não são? Números opostos, o que a gente faz? Cancela. Então, ó, o menos 2x você cancela com o mais 2x. E o que sobrou na sua expressão? X ao quadrado menos 8, menos 8, que é igual a 0. Respira. O que a gente tem que determinar? A solução da nossa equação do segundo grau incompleta. Vamos parar e olhar com carinho para x ao quadrado menos 8 igual a 0? Essa expressão é uma expressão de segundo grau? Sim. Maior expoente da variável é 2. Legal. Ela está na forma incompleta? Sim, professor, eu faço isso todo dia nos meus estudos. A forma completa é ax ao quadrado mais
dx mais c igual a zero. Eu faço sempre isso. Essa é a forma completa. O a, b e c são números, são os coeficientes. Na nossa expressão aqui, ó, x ao quadrado tem x ao quadrado. Quando não tem número na frente da variável, é 1. O a vale 1, por exemplo. Tem o termo com x, então falta o termo b, falta o coeficiente b, é 0. E o coeficiente c, menos 8. É uma equação do segundo grau na forma incompleta. Bom, se ela está na forma incompleta, conseguimos resolver. Aqui, você pode escrever na forma de quadrado, mas eu não acho um caminho legal. Você não quer determinar o valor de x? É mais 8. Se você passar ele para o segundo membro da equação, ele vai com qual sinal? Perdão, é menos 8. Se eu passar ele para o outro lado, ele vai com o sinal de mais, correto? Então, ficamos com x ao quadrado é igual a 8. E lindos, qual que é o oposto da potenciação? Radiciação. Como é um termo ao quadrado, uma raiz quadrada. Então, nós vamos ficar aqui, deixa eu só avançar nessa parte aqui. Mudar a setinha, porque agora a gente não pode confundir. No caso aqui, a gente vai ficar com x é igual a raiz de 8. Deixa eu fazer uma raiz de 8 bonita para vocês aqui. Meu Deus, como de boniteza. Bom, feito isso, professor, raiz de 8 é 4, porque 8 dividido por 2 dá 4. Não. A gente tem que encontrar um número que elevado ao quadrado dê 8. E esse número não é natural, concorda comigo? Não dá raiz exata. Ah, professor, então parou o nosso problema. Não. Se a gente estivesse no 8º ano, a gente parava. Mas a gente aprendeu a simplificar uma raiz, não é? Fatorar ela. Você está falando que eu vou ter que fatorar o 8, prof? Mas é claro. Então, fatorando 8, ó, eu vou até usar essa barra aqui para ser um pouquinho mais rápido. Ó, vamos fatorar o 8. Divide por 2, que dá 4. E divide por 2, que dá 2. E divide por 2, que dá 1. Fatoramos o 8. Concorda? Bom, ao fatorar o 8, a gente pode escrever então ele como 2 vezes 2 ao quadrado. Por quê? Como é uma raiz quadrada, se eu deixar o expoente, ó a revisão para a provinha, se eu deixar o expoente igual à nossa raiz, a gente pode tirar para fora, não é? Fator externo. Então, nesse caso aqui, ó, o professor avança mais uma seta. Ficamos com x igual a 2, vou colocar o expoente 1 vezes 1 vezes 2 ao quadrado. Fatorei o 8, não é? Professor, por que você escreveu como 2 elevado ao expoente 1 vezes 2 elevado ao expoente 2? Porque quando a gente fatorou o 8 aqui, ó, é 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. 2 elevado ao expoente 3. Só que a gente sabe que se a gente tiver o mesmo expoente com o nosso índice da raiz, a gente pode tirar para fora, não é? Logo, x é igual a 2 raiz de 2. Agora eu vou ter que parar com vocês e eu quero que vocês pensem. Lindos, é uma equação do segundo grau. Normalmente, quantas respostas ela tem? 2. Aqui nós, por enquanto, nós encontramos uma única resposta. Só que essa resposta ela está escondida, porque a gente encontrou um 2 raiz de 2 positivo. Só que a gente sabe que uma raiz quadrada, o resultado dela pode ser positivo, como pode ser negativo. Por quê? Porque qualquer número, não importa qual é ele, se é natural, se é inteiro, fracionário, qualquer número elevado ao expoente 2, ou seja, qualquer número negativo ao quadrado vai ficar positivo. Então, nesse caso, o que a gente tem que se atentar aqui?
Eu vou colocar por causa do tamanho, tá? Deixa eu só lembrar qual é o comando aqui. A gente tem que lembrar que no caso x é igual a mais ou menos raiz de 2. Por que x é igual a mais ou menos raiz de 2? Porque pode ser positivo, como pode ser negativo. Porque dentro da raiz, a gente sabe que o resultado dela é um termo ao quadrado, não é? E qualquer número ao quadrado pode ser positivo ou pode ser negativo. Elevado ao expoente par, vai ficar positivo. Então, aqui, vou montar o conjunto de solução. Deixa eu ver onde que a gente pode colocar o conjunto de solução. Montar o conjunto de solução aqui, ó. Quando a gente vai pôr o nosso conjunto de solução, você pode pôr da forma que o professor colocou ali, mais ou menos, mas se você quiser ser um pouquinho mais rigoroso, você pode colocar assim, ó. Solução, menos 2 raiz de 2, vírgula, mais 2 raiz de 2. E aí você fecha a sua chave. Então, opa, seu conjunto de solução tem essa estrutura. Deixa eu colocar a sua raiz. Menos 2 raiz de 2 e mais 2 raiz de 2 aqui. Deixa eu grifar ele. Terminamos. Professor,